FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier. Para o homem comum, o mundo é estranho, porque quando não está cansado de viver, está sofrendo por coisas que crê não merecer. Para um guerreiro, o mundo é estranho, porque é estupendo, pavoroso, misterioso, insondável. A arte do guerreiro consiste em equilibrar o terror de ser um homem com a maravilha de ser um homem. Trouxa na cabeça, rumo ao povoado cê vai. Dona Primitiva esmalha, flor pampa que se retrai. Crioula da cor da terra, lavadeira do Uruguai. Ajoelhada junto ao rio a cantar com a correnteza, lavando suores profanos dos ricos da redondeza. Vê o lombo do dourado que falta na sua mesa. Pensa em sua miséria de tão magras alegrias, mal puxeria mais tesa com crenças e rebeldias, numa mística certeza que virão melhores dias. Quer fingir alegria, vai no Nicásio gaiteiro, toma licor de pitanga devagar, sentindo o cheiro, e sacudir as pelancas no compasso missioneiro. Também foi chibeira, formiga no outro lado, trazendo galheta e papá, carne e azeite engarrafado. Hoje vê a outra margem num olhar embaciado. O rancho crioulo, quando a noite nos alcança, Primitiva é claridade, desafiando uma reza mansa, a Santo Inácio de Loyola, padroeiro da esperança. A Santo Inácio de Loyola, padroeiro da esperança. Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano.
patronizados pela esperança. Ah, sim, sempre. Imagina na semana de mudança de ciclo aqui, entre Natal e Ano Novo, para quem é de Natal e Ano Novo, tem gente que conta o tempo de forma muito diferente aqui no sul da Terra e há muito tempo. Tem gente que tem outros fatos fundadores da sua cultura, da sua crença, da sua comemoração, que não o Natal, e isso se respeita profundamente. De todos modos, por uma grande quantidade de nós, um momento fundamental de mudança de ciclo, e se não vejamos o solstício, que seja pelo solstício, enfim, estamos embebidos desta ideia que exige que a gente lembre deste padroeiro ou desta padroeira. Vamos chamar ela própria de padroeira, o que vocês acham? Acho que sim. Patrocinados, patronizados, mas aí patrão é tão patriarcal, tão paternal. Padroeiro, vamos pensar nisso. Um cavalo reprodutor é um padreador. Parece que aí tem algo também na linguagem da cultura patriarcal. Então nós somos regidos pela esperança. Aqui o cantor falava em São Inácio de Loyola, que é a grande figura fundadora das missões. Padroeiro da esperança. O importante aqui é a esperança, com todo respeito ao São Inácio de Loyola ou a qualquer outro símbolo que se coloque nesta responsabilidade incrível de representar a esperança. Não é xanga, não é bico, não é qualquer serviço ser identificado com a esperança para um povo inteiro. Então falemos da esperança, mas falemos do cantor também. Todo mundo sabe que eu gosto, que me enrosco desta música em particular, onde o Noel Guarani brilha tanto, mas onde tanto brilha o João Sampaio. Que linda letra, que linda composição de um personagem, que lindo privilégio a uma figura feminina, quando isso não é tão frequente nesse regionalismo, e quando isso alivia daquele peso que às vezes esteticamente, eticamente e historicamente é tão grande, de buscar heroísmos, bravuras, guapezas. Sempre é assim, ou como... Não, sempre é injusto, é claro, mas quanto é assim, né? A descrição de um personagem dessa nossa região. E quando se trata de uma mulher como a Primitiva Ismália, a descrição parece tão mais verdadeira, tão mais verossímil, verdadeira nesse sentido. Não estamos falando de uma super-heroína, estamos falando de uma lavadeira do Rio Uruguai, nesse tema do João Sampaio, com o Noel Guarani. O Noel Guarani, que nasceu em 26 de dezembro de 41, em São Luís Gonzaga, não é à toa, chomisco. E que morreu precocemente em 98, em Santa Maria. E do qual eu enfim, recebi tanta influência, gurizão começando. Quando eu digo gurizão começando com violão, com canto, eu tô falando no iniciozinho da década de 80. Por isso é uma surpresa, e é uma surpresa maravilhosa, ouvir uma bela interpretação de um tema do Noel pelo Ciro Ferreira, por exemplo. Pelos caras que estão ponteando agora com esse tipo de música. E que tem no Noel um substrato fundamental, fazem suas próprias leituras de uma maneira respeitosa, bonita. Estou dizendo isso porque há poucos dias ouvi alguns temas do Noel pelo Ciro. Isso emociona quem tentava começar a cantar essas coisas lá em 81, 82. E essa gente jovem toda tá com a orelha parada num Noel, num Senair, num Pedro Hortaça. Enfim,
nos nossos troncos missioneiros, no Jaime, claro, mas aí eu não estou falando especificamente num músico, num cantor, embora seja alguém tão musicado, mas hoje é o dia de pegar este cara e colocá-lo nesse lugar de agradecimento nosso e de admiração. Noel Guarani, 26 de dezembro de 41, São Luís Gonzaga. Vamos ter mais bastante Noel por aqui. Eu também coloquei a Lavadeira do Uruguai porque é linda, porque eu adoro, porque tá tudo isso que eu falei. Mas também porque o nosso ó de casa também falava de homem, falava de guerreiro. E o guerreiro, quantas guerreiras tivemos no sul da terra e as temos, mas o guerreiro, de uma maneira geral, na literatura, na cultura popular, estamos falando de homem. Isso é uma questão de época, sim. Isso merecia tanto cuidado quanto hoje. Esse tipo de construção merecia, não no sentido de ser justo, era alvo de tanto cuidado quanto hoje? Claro que não. Assim é que este curioso personagem, que também teve uma influência geracional muito impressionante, talvez um pouquinho antes desse 80 e poucos, talvez um pouquinho antes do que para os caras que nasceram num 66 como eu, e sim para aqueles um pouquinho anteriores. Eu estou falando de Carlos Castaneda, que por razões editoriais, muitas vezes eu disse o nome do cara errado, porque aparece escrito Castaneda, e como eu dizia pro meu amigo Eduardo Osório aqui no Cultura na Mesa, antes de chegar na beira do fogo pra valer, eu dizia que quem gosta do espanhol sabe que não se trata de apenas um acento, são duas letras diferentes, la N e la N. Mas o correto é Castaneda. Esse que se chama Carlos César Salvador Arana. Complicou de novo. Como Arana? O que é Arana? Lembrem daquela linda chacareira que a Mercedes Sosa canta, El Manco Arana. É claro que é derivado de aranha. Mas aqui, Salvador Arana Castaneda. Ele nasce Castaneda. Ele utiliza nos livros muitas vezes o nome Castaneda. Então nem posso dizer que eu errava. Não sei como é que eu vou chamar o cara. Vocês me ajudem e decidam. Ele é o Castaneda ou ele é o Castaneda? Ele nasceu em Cajamarca, no Peru. E ele é um cara muito controverso. É o autor da Erva do Diabo, do Viagem para Ixtlan, é o autor de todos aqueles livros que tem a ver com experiências e pesquisas junto ao xamanismo nahuatl, lá na América Central, lá no México. É coisa que não acaba mais o que esse cara escreveu e que foi muito... A obra dele foi muito guia para muita gente numa época, mas ele é controverso biograficamente. Por exemplo, tem aquela história incrível de que ele tenha passado uma boa parte da infância e talvez adolescência, quase adolescência, no Brasil e que fosse sobrinho do Oswaldo Aranha. Olha o Aranha. Tem gente que sustenta isso, tem gente que diz que isso não é verdadeiro. E, bueno, não fiz aquela super pesquisa sobre o Castaneda jamais, porque inclusive eu gosto muito disso em aberto, assim. Me faz lembrar algumas coisas que havia nos livros dele, sobre a abertura das experiências, das possibilidades, até mesmo dos relatos e das epistemologias, chamemos assim. Então, este sujeito que disse que era alguém que tinha feito um trabalho antropológico com método junto a essas comunidades tradicionais, muita gente diz coisa nenhuma, é tudo ficção. Bueno, e agora? E agora as pessoas se decidem por qual versão adotam, mas também por até que ponto querem inteirar-se, pesquisar o que terá sido a, entre aspas, verdade dos fatos. Sabe por que eu digo que eu me lembro de algo que ele escreveu? Porque se eu não estou enganado, em Viagem a Ixtlan, ou para Ixtlan, que eu li muito jovenzinho, tem um momento em que o Dom Juan, o grande guru, xamã, está com alguns neófitos, está fazendo um trabalho iniciático com poucos jovens, e em um dado momento ele levanta e desaparece, vai embora. Então no deserto,
um breu, só a luz da fogueira, e ele some, sai caminhando. Daqui a pouco aparece por trás de uma pedra e todos riem muito. Ele vai embora de novo. E aqueles aprendizes, aqueles discípulos comentam entre si: mas esse Dom Juan é uma figura, né? A irreverência dele, ora, aparecer vestindo tal coisa. Aí o outro fica sério. Diz: não, ele estava com tal acessório. Cada um viu uma coisa absolutamente diferente. E ficaram muito impressionados com isso, e seria essa a lição. São coisas deste nível de profundidade simples, se é possível dizer isso. Seria um contrassenso se eu dissesse profundidade rasa. Mas profundidade simples é possível? É claro que é possível. Se esse é um bom cara para demonstrar e transitar nisso, vocês é que dirão. Carlos Castaneda. Dia de duas figuras argentinas importantes, uma contemporânea e viva, outra falecida em 94, daqui a pouco chegamos lá. Querem ver? Nós vamos ouvir um tema que se chama O Esquecido, El Olvidao, com o grupo Amacuncay. E depois disso, o Noel Guarani compositor, fazendo parceria com Glênio Fagundes. Quem interpreta para nós é Maria Luísa Benítez, Eu e o Rio. Solta lá. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, soy el que quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se quedó de pie, tragando tierra y saliva, y camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, aquí canta un campesino. Soy el olvidado, el mismo que un día se quedó de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
a sede do pago, na sonolência das margens, sobre o espelho de imagens, passo o rio tranquilamente, estrada clara de seiva, luar de estrelas prateado, onde peleio dourado, na boca dos espiéis, peregrino dos caminhos, no rumo dos horizontes, adeus do calor dos ninhos, aceno o sonho dos montes, meu corpo barca perdida, entre canções despraiando, passando no rio da vida, vagando sempre vagando. Debruça em sono a barranca, desliza a balsa sonhando, por entre nuvens vogando, mistério dos aguapés, nunca retorna ao caminho, desmaiando em suas ânsias, mergulha pelas distâncias, sem saber bem o que quer. Meu corpo barca perdida, entre canções despraiando, passando no rio da vida, vagando sempre vagando, peregrino dos caminhos, no rumo dos horizontes, mateando a sede da terra, vivendo a sede de andar. Aí, a Malu com Eu e o Rio, bela versão, Noel Guarani e Glênio Fagundes. Antes disso, El Olvidao Duende Garnica é o autor e é por causa dele que eu trago o tema. Quem interpretava era o trio Amacuncay. Esses caras muito bons, né? O Laureano Martín e o Nahuel. Nahuel quer dizer tigre. Claro que esse tigre é a onça, né? O tigre americano. Isso em idioma... Vou arriscar dizer que é em idioma mapudungum, dos Mapuche, mas pode ser de outro idioma do sul do continente, Pehuenche, Tehuelche, enfim. Nahuel, esses três, com Laureano e com Martim, são Amacuncay, que quer dizer não esqueças, não te olvides. E aí algum vai dizer, não, mas não é Amacuncay, pode ser. Esse é o grande problema, que não é um problema... Enfim, não nos limita, até nos amplia um pouco as possibilidades, que é o fato de que as línguas originárias, por não terem uma grafia convencional, tal como a gente considera a grafia de um idioma, são filtradas às vezes por formas diferentes de escrever e mesmo de pronunciar. Então, sim, muitas vezes eu vejo Amacuncay, não Amacuncay, mas esse é o nome do trio, respeita-se. Então, El Olvidao por quê? El Olvidao porque o Duende Garnica nasceu em 25 de dezembro de 62. Essa figura aqui é um importante cantautor argentino, ele santiaguenho, Santiago del Estero, mas que, acima de tudo, é conhecido por esta chacareira, pelo esquecido. E me desculpem o palavrão, mas ele diz assim, levanta-te cagón, que aqui cantou um argentino. E o Amacuncay canta, que aqui cantou um campesino. E eu gostei muito disso, porque é bacana ver eles próprios, sendo argentinos, acharem que ampliaria, que ficaria mais legal tirar a referência à nacionalidade, se deram essa licença. Eu fiz isso quando traduzi Yupanqui no Pajador Perseguido, que eu substituí as referências à nacionalidade a algo mais geral, que era a figura do gaúcho, do gaúcho, enfim. Faço uma nota na tradução, explico, peço licença para isso. Mas é bacana ver eles, sendo argentinos, tendo o mesmo cuidado. Então o Duende Garnica tá aqui, apesar de ser do dia de ontem, do dia de Natal, dividindo o pódio com o Noel Guarani, que sim, nasceu nesta data em 41.
Também o Castanheda, acho que eu não tinha comentado com vocês, o Castanheda é 25 de dezembro de 25, o nascimento dele. E se esses caras estão aí por todos esses motivos, tem uma coincidência interessante costurando as pessoas hoje. Todos são maldomados, todos são meio difíceis, todos são poucas pulgas. Com relação ao Duende Garnica, eu testemunhei isso. Eu vivi uma situação que demonstrou como o Duende Garnica não é um cara simples de se lidar, não é um cara fácil. Tem algumas histórias, isso sempre pode ultrapassar o limite do personagem folclórico, ele é brigão, ele é brabo, e passar ao terreno da violência, da ilegalidade, da covardia, enfim, aí é outra conversa. Mas essas coisas são nebulosas, né? E às vezes o limite é nebuloso. Ele olvidar o Duende Garnica não é fácil. Noel Guarani não era nem um pouco fácil. Talvez fossem misantropos. Será que é uma boa palavra para defini-los? O Duende Garnica vai cantar pra gente Misantropo, do Juan Batuone. Misantropo, aquele cara que é ariscão mesmo, que é uranho, que não tá muito afim de conviver com gente. E depois o Noel Guarani, que era outro, fala sobre tematiza num tema clássico dele, que é Maneco Queixo de Ferro. Solta lá. Una canción urbana dedicada a uno de los tipos que más daño hizo a este país, un misántropo, un mentiroso. Que hoy se raja para Chile. De tanto juntar pelusa en mitad del flotador, eso benefició. Y nunca te tiembla el pulso pa' agarcar algún honrado. Sos alcahuete, un mentiroso. Pensás que al mundo lo hiciste vos, que andas regando, tu ideología, como si fueras Chabón, hijo de Dios. Sos alcahuete, un yeta y mierda, farabute, bien nacional. Te armaste un bulo lleno de que un vencimiento, y con el vento compras chabón. Vos sos gomía de hacerle el borfa a la Yuta Federal. Eso que se bate en Rosario, misántropo de verdad. Vos te compraste un repollo y en mitad del carnaval, y ahora que estás en la lona, te ha crecido un bacalao. Sos mala leche, un cuidaculo, que anda penando por un papel, que anda regando tu ideología, como si fuera Chabón, hijo y Gardel. Sos mala leche, un cuidaconcha, un farabute bien nacional. Te armaste un culo lleno de narco. Todas esas fotos son para vos, cuando el de arriba te mande cana, para tu cama no habrá colchón. Maneco queixo de ferro, roubava de profissão. Deixe que roube bastante o desgraçado ladrão. Não tem medo de milico, muito menos de patrão.
Maneco queixo de ferro, é bandido e é ladrão. Mulher rouba na cozinha e ele rouba no galpão. Rouba até do seu vigário pra cumprir a devoção. Maneco queixo de ferro, roubava do próprio pai. Não adiantar maripuca, o desgraçado não cai. Famoso nas redondezas, nos dois lados do Uruguai. Maneco queixo de ferro, vermelho que nem peru. Ele, a mulher e os filhos deixaram um defunto nu e acabaram com o rebanho da estância do seu chiru. Maneco foi encontrado um boi brasino no laço, um chapéu de aba larga, um pala fino no braço. O chapéu perdeu no campo e o pala rasgaram a laço. Maneco queixo de ferro, muito ladino e muito faixa, aprendeu a roubar no mundo por brincadeira que acha, e ensinou a Martim Fierro contar causos do Vizcacha. Maravilha de personagem que é esse Maneco Queixo de Ferro, onde se mistura uma coisa de humor, de reverência total, a uma resistência importante em relação ao poder e ao poder injusto, por mais que seja instituído. Isso está muito claro nesse Maneco Queixo de Ferro, que não tem medo de milico e muito menos de patrão. Maneco Queixo de Ferro. Antes disso, e aliás, por que queixo de ferro, né? É bem coisa do mal domado, é o queixo duro, é o cara que não se deixa governar por um freio ou um buçal, portanto pelo queixo, né? Maneco Queixo de Ferro. E o misantropo, Juan Batuone é o autor. O Duende Garnica interpretava mal, uma barbaridade, vamos combinar, porque era aquela coisa de um ao vivo com um violão meio desafinado e de um cara que não é muito afeito ao tango, tentando fazer uma levada de tango, mas deu o recado. E isto é um guascaço no presidente Menem. É a ele que é dedicada essa doçura de misantropo, que em espanhol se diz misantropo. Bueno, gente, o Noel Guarani, entre outros muitos méritos, é o cara que foi buscar um grandioso poeta que não era popularmente conhecido, pelo menos das camadas às quais chegou Noel Guarani com seu trabalho. E hoje esse cara é muito mais valorizado, inclusive empresta muitas vezes formulações suas, vocabulário seu, à poesia de agora da gurizada do regionalismo, que acho que às vezes nem sabe que está fazendo uma citação ali, e outras vezes sim, claro que sabe. Estou falando do grande Aureliano de Figueiredo Pinto, aquele que o João da Cunha Vargas, musicado pelo Vitor Ramil, diz... O imortal Aureliano, né? O cara que quando morrer quer ir pro céu e ficar lindeiro do imortal Aureliano, nada menos, né?
Então vamos levar a palavra com uma das coisas que o Noel faz do Aureliano, que é o Recuerdos de Tapejara, que tem a parte musicada magnificamente pelo Noel e tem a também magnífica literatura do Aureliano, que afinal de contas é o autor de um importante, interessante romance, ele poeta que era, e tem aquele romance que é As Memórias do Coronel Falcão, que é algo muito, muito, muito interessante, com o seu modelo de além-mar, como se sabe, depois eu comento isso. Recuerdos de Tapejara é a nossa cevada de palavra. Em seguida, algo que todo mundo conhece, de que quase todo mundo gosta. E em seguida ainda, a Milonga da Chuva, do Kleber Mércio, pra gente ouvir um pouco mais do Noel Guarani. Solta o cevando. Tanto ao herege e ao fiel nos manda um frio tão cruel, vento e neve em redoblona, e a perna velha quebrada e esta costela emendada separam mais delicadas do que tecla de cordiona. Oi, galhê, frio desgranido, o sangue é lenha sem brasa, o xixo sem quentenasa, o coração vai indo, e do fundo da memória vai brotando cada história de um tempo que já foi lindo. Junto do foguito miche, do galpãozito aventado, a outra vida do passado vem surgindo na distância. A que esta de hoje, a que aparece tão longe como num fundo distância. Então se peço a lembrar aqueles trastes que eu tive, adaga punho de ourives para passar a mansalva, e um nagão berro de touro e um relógio casca de ouro, mais certo que estrela d'alva. De almas chilenas de aço, com bordados na roseta, que da virilha pareleta sabia onde cortar. E a sala em queijo e cincho, no sapatear de um buchincho, lembrava o sino a cantar. Madrugadistas voltando de dar pasto ao coração, pra cuidar da obrigação depois de um grande domingo. A cada chilena de aço marcava o claro compasso das quatro patas do pingo. Meu pala flor de vicunha, quando em carreiro vestia bandeira de ventania, me arrastava de barbela. Um dia olhando com zelo, achei uns fios de cabelo na franja atados por ela. Meu tirador puro pardo, com flexos nos cabestilhos, abada nos colchonillos, ele tapava de largo. Com ele bem me sentia quando a trigueira o trazia aquelas cuias de amargo. Meu laço de 15 braças
lembrança do André da Corda, quanta gauchada recorda, quando a memória me escalda. Desde o pialo encolmilhudo até o zebuco pinudo laçado à minha espalda. Das bolhadeiras no ar claro imitavam o cruzeiro, quando ele se abre folheiro com as estrelas querendonas. Prolongavam o meu braço, escolhendo de um sogaço nas bagualadas gavionas. E os meus aperos de argola, um porte um pouco grandote, podia sentar em xote, no palanque um bagualão. Me mirou muito índio feio quando me viu num rodeio com aquelas rédeas na mão. Pingos que eu tive eu nem falo, Mourousa e no Pangaré, até prefiro andar de a pé, se como eles não se encontra. Dava em teu horror e gosto sentir o vento no rosto correndo no meu bilontra. Das moças daquele tempo, e mas não digo e me calo, do espinilho com pão ralo, quanta antiga devoção. Canchas, bailes e ajutórios, parei, tenho algo nos olhos e um cerro no coração. Aroma da florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. De mi canto, recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé que la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así
preguiçosa, lá nos campos do infinito, manda a beleza no pranto, deixando o pago bonito. A prece que vem de riba, na toada das goteiras, lembra o canto do Aguaí, das carretas choradeiras. As 7 cores do íris, de belíssimo esplendor, é poncho folhado a ouro de Cristo Nosso Senhor. As prendas das rancharias anunciam noites boas, e as luzes dos pirilampos velam restos de garoa. A lua que surge triste, qual faceira rapariga, no seu vestido bordado, com rimas de prata antiga. A chuva que chorou triste, tamborilando no chão, é o canto que o peito canta na lira do coração. Cantamos que a vida passa como chuva de verão. Milonga da Chuva, do Kleber Mércio com Noel Guarani. E será que vocês concordam comigo? Que melhor, que mais importante em termos de interpretação este Noel Guarani do que aquele da nossa cevada de palavra. Mas daqui a pouco eu falo nisso, porque no meio dos dois esteve Merceditas do Ramon Sixto Rios com os chalchaleiros. Os chalchaleiros buscaram o auxílio luxuoso de uma orquestra, mas eram os chalchaleiros com cara de chalchaleiros, com som de chalchaleiros, e o Ramon Sixto Rios, o romântico que escreveu isso para a Dona Mercedes, morreu em 25 de dezembro de 94, e a gente não podia deixar de ter o seu super clássico aqui no programa de hoje. Mas vamos lá, Recuerdos de Tapejara é lindo, é lindo. Ali tá inteiro o grande Aureliano de Figueiredo Pinto. E o Noel faz aquela melodia bonita nas partes cantadas, mas nas partes recitadas dá a mesma ênfase em tudo, e sempre dessa maneira machona, né? Essa coisa gritada sobre cada objeto, cada prática, que vai tirando qualquer possibilidade de matizar um pouco mais a poesia. É uma crítica, sem dúvida que sim, mas eu estou reconhecendo algo feito há muito tempo, algo de quando talvez não se tivesse tão claras as outras possibilidades de dizer um texto como esse, e o Noel sempre importante, sempre grande. Mas aqui tem algumas coisas, por exemplo, nesse poema, que são muito interessantes. Por exemplo, a ideia de que com aquele laço maravilhoso com trança do André da Corda, ele pialasse um colmilhudo, ou seja, um cavalo já maduro, que já tem colmilho, esse dente que só vem para um cavalo mais maduro, mas que também laçasse um zebu a meia espalda. Bota coisa perigosa nisso, isso é um erro. Ninguém laça um touro, um zebu ou não, touro ou capado, a meia espalda porque quer.
Isso é um erro, porque deixa o animal com muito mais força de reação. Justamente quando tu laça pelas aspas, pelas guampas, ele não tem como fazer muita oposição. Porque aquilo tá numa ponta da cabeça, ele não tem alavanca para se plantar no chão e fazer força. A meia espalda é a tiracolo. É pegar um membro posterior, ou anterior, aliás, né? Um braço, digamos assim, uma mão do bicho, como a gente dizia, e passar pelo lombo, pela cernelha e pelo peito. Puxa, ele tá com toda a força do mundo para tironear a gente, o cavalo e tudo isso. É claro, o Aureliano sabia disso e tá falando de uma corda tão boa que aguentava, inclusive, esse azar, esse mal feito, digamos assim. Espetacular. Mas hoje a homenagem é pro Noel. E ele trouxe de uma forma tão afetuosa e criativa o Aureliano de volta, que também vai em homenagem ao Aureliano. Nós vamos ouvir um tema que se chama... Aliás, até vou propor uma coisa pro Magrão ali. Vamos deixar esse tema para outro dia, que a gente tinha preparado do Duende Garnica, e vamos direto com outra versão de Merceditas, uma versão da qual eu gosto muito e com ela a gente pode encerrar o programa de hoje. Ela é longa. Lito Vitale, Baraj e Gonçalves, fazendo a sua leitura, a sua versão desse Merceditas. Isso está espetacular. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.